Olá pessoal, bom dia, como vocês estão? Bom pessoal, primeiramente eu queria agradecer a todos aí que estão online com a gente, né? Eu sei o quanto é difícil, né, a gente parar aí na correria do dia a dia, né? Mas eu espero ser breve aí para vocês, né? Bem objetivo, para que vocês conheçam o poder da plataforma 3D Experience. E principalmente o que é o foco da nossa apresentação hoje, que é o SimuliWorks, tá? Eu acho que muitos de vocês já me conhecem. Eu sou Leonardo Ferreira, eu sou gerente técnico aqui na CADWorks. Então a gente vai iniciar agora a nossa apresentação. Vamos lá, gente? Pessoal, aqui a gente tem a nossa agenda, tá? A gente vai trabalhar aí com a introdução ao SimuliWorks, tá? Vou passar para vocês uma breve introdução. A gente vai falar sobre o SimuliWorks também na prática, ok? A gente vai falar de alguns cases de sucesso, é bem legal aí para vocês verem a aplicação do software, tá? E também no final aí a gente vai ver algumas conclusões aí de como que funciona, beleza? Em resumo, pessoal, só fazendo uma breve introdução aí da plataforma, ela é uma solução de desenvolvimento de produtos totalmente baseada na nuvem, tá? Então isso significa que a gente não precisa ter custos adicionais aí para configurar, manter servidores, nem fazer aquelas atualizações de software, né, que demoram um certo tempo e para os departamentos. A gente sabe como que funciona isso, né? Então a gente consegue reduzir significativamente a sobrecarga do TI, fornecendo um ambiente seguro para armazenar os dados de design, tá? Então, as equipes de design elas podem criar, validar e revisar modelos conceituais detalhados em 3D de forma bem rápida e bem fácil. Podemos fazer tudo isso em qualquer dispositivo, quer você esteja no escritório ou trabalhando também remotamente. Tudo que você precisa é de uma conexão à internet e podemos fazer o login aí para trabalhar no projeto, onde quer que estejamos. O que a gente sempre fala, sempre na nuvem, em qualquer dispositivo, em qualquer lugar e em qualquer momento, tá? Bom, aqui a gente tem um workflow do SimuliWorks que ele é integrado ao SolidWorks, tá? Então, nesse exemplo, o usuário ele salva o SolidWorks e as peças na plataforma 3D Experience. Já no SolidWorks, o usuário ele pode selecionar o aplicativo da sua escolha. Nesse exemplo, ele vai selecionar o SimuliWorks, tá? O modelo do SolidWorks ele abre automaticamente no Simulia. As configurações e execução da análise são feitas no app na nuvem. Os resultados aí são vistos no ambiente específico para isso, então sim, a gente tem um ambiente específico para visualizar os resultados. Depois a gente volta para o SolidWorks com uma mudança, né, do design do projeto, que é bastante comum quando a gente faz análises, e o modelo é salvo automaticamente na plataforma. Então a simulação é atualizada para que não seja necessário a gente recriar toda a configuração da análise, né, colocar os esforços, as restrições. Então a gente só reexecuta o estudo e compara aí os diferentes resultados que a gente obteve. Então a decisão de design aí, ela pode ser tomada rapidamente e também compartilhada para o restante da equipe ou até mesmo para o seu cliente. Pessoal, falando um pouco mais aí de computação em nuvem, a gente sabe que não é barato aí manter estações de trabalho físicas nas empresas, né? Principalmente máquinas para rodar análise de elementos finitos. A gente sabe que isso é bastante custoso. Então, nesse caso, pessoal, através da utilização de créditos, tá? Então, com créditos, o usuário ele pode executar as análises no servidor em nuvem da própria plataforma, tá? Da própria Dassault. O melhor em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer dispositivo. Se você quiser iniciar uma análise num tablet, por exemplo, você consegue, tá? Então, esses créditos eles também podem ser adquiridos de acordo com a necessidade e por demanda, né? Então, você adquire os créditos de acordo com o que você vai utilizar, beleza? Muito bom isso, né? Bom, então o objetivo do SimuliWorks ele é expandir o portfólio de simulação do SolidWorks com uma oferta de simulação aí escalável, on-cloud, tá? Baseada em nuvem. Então agora nós temos disponíveis mais duas roles, tá? O Structural Performance Engineer, tá? Que utiliza o Solver Abacus e recursos avançados de malha, ideal aí para vocês desenvolverem simulações complexas não lineares, como compressão de junta, borracha, materiais hiperelásticos, parafusos pré-carregados, cargas sequenciais. E também nós temos o Structural Mechanical Engineer, né? Que trabalha também com Solver Abacus, com recursos mais avançados aí quando a gente fala um pouco mais de dinâmica explícita. Todos esses aplicativos, pessoal, são nativos na plataforma 3D Experience.
ok? Pessoal, então vamos ver na prática aí a utilização, o funcionamento do SimuliWorks. Vamos ver aí como utilizar o melhor dos dois mundos. As ferramentas avançadas do SolidWorks na questão de design, integrado ao SimuliWorks, um dos líderes aí em análise FEA, né, em análise de elementos finitos. Eu vou contar uma historinha aí para vocês, tá? Então a Deb ela é uma designer. Ela está trabalhando aí na atualização da mecânica dessa prótese que vocês estão vendo na tela. Um equipamento aí de última geração projetado para suportar os altos impactos dos esportes. Então ela vê que Adam, né, o Adam é o analista no caso na empresa, ele encontrou um problema mecânico e aí a gente tem a primeira revisão, tá? Os resultados da simulação de Adam, eles podem ser visualizados diretamente de um navegador da web. E a Deb ela confirma que o suporte ele precisa ser redimensionado através de estudos que o Adam realizou. Os resultados da simulação eles informam ali para a Deb onde as alterações elas precisam ser feitas, tá? Então ela consegue fazer esse tipo de análise, né, dos resultados em si que foi feito na nossa peça e ela começa aí a projetar uma nova revisão aí do suporte, né? Então a integração SolidWorks e SimuliWorks, ok? Bom, a Deb ela está bastante orgulhosa, né, do que ela criou. Então ela acha que o seu novo design agora ele será forte o suficiente, né? Então, mas antes de enviar esse novo design para o Adam, ela deseja validá-lo sozinha. Os aplicativos de simulação eles vão guiar a Deb por todas as etapas para validar a resistência do novo design. Então esse assistente integrado que a gente vê aí do lado direito da tela, ele torna mais fácil para a Deb adicionar cargas e acessórios, e em seguida executar a análise e revisar os resultados, tá? Sentindo-se confiante aí no seu novo design, né? A Deb agora ela atualiza a montagem da prótese como uma nova revisão. Então o Adam e a Deb estão trabalhando ali no mesmo painel. Adam pode ver a nova simulação e revisá-la. Adam também avançará na validação da nova montagem, ok? Trabalhando aí no caso no SolidWorks. Como os dados do projeto e da simulação são armazenados e conectados na plataforma 3D Experience, o Adam ele é capaz de criar facilmente uma nova revisão da simulação que ele criou anteriormente. Depois de abrir a nova revisão, pessoal, ele simplesmente substitui o modelo antigo pelo novo, para refletir aí as alterações da Deb, tá bom? Então aí tem a tela, né? Vocês podem ver que é tudo baseado em navegador, muito fácil de utilizar. A partir daí, então, ele só precisa modificar os acessórios. Ele vai colocar as cargas, as conexões que se associam à nova geometria que foi criada e resolver novamente a análise. E assim como a Deb, o Adam ele também usa o assistente, né, do lado direito ali para garantir que não esqueça de nada antes de executar o estudo. Bom? Com os resultados completos, pessoal, o Adam ele compara os dois estudos. Ele confirma que o novo suporte inferior da prótese agora é forte o suficiente e não sofre mais aí com o deslocamento do design anterior. Pessoal, como vimos aí, o assistente, né, aquela aba do lado direito ali dentro da plataforma, dentro do SimuliWorks, ele ajuda os projetistas e os analistas a executarem estudos e desenvolver os projetos muito mais rapidamente. Então, você tem essa ferramenta, né, muito útil de ser utilizada. O Adam, pessoal, ele foi capaz aí de validar, né, a força do nosso suporte. Mas como isso afetará o resto da montagem? Devido às condições adversas aí dos esportes de ação, a prótese ela está frequentemente sujeita a cargas de vibração harmônica e também vibração aleatória, né? Além disso, a Biodapt, né, a empresa que faz essa prótese, ela criou um equipamento para ser adaptável a muitos ambientes extremos, tá? Diferentes. Portanto, existem várias configurações diferentes do design. Cada um é personalizado para cada usuário e com base no esporte que está competindo. Portanto, sempre que uma alteração é feita, todas as configurações elas precisam ser validadas para cada condição de carga extrema, tá? Pessoal, eu esqueci de comentar com vocês, mas do lado direito aí, né, na apresentação, vocês têm a possibilidade de colocar perguntas, tá? Então, durante a apresentação, a nossa equipe está disponível aí para vocês também questionarem. Então, se tiverem qualquer dúvida, podem colocar lá que a gente já vai respondendo para vocês, beleza? Para não tomar muito tempo. Semelhante à criação aí de uma validação estrutural linear,
o Adam ele é capaz de criar um cenário de frequência com os aplicativos disponíveis na role, né, que está designada a ele. Ele usa o assistente para concluir todas as etapas necessárias, né? Então, utilizando ali o setup, habilitando todas as opções, né? Todas as configurações, ele já consegue aí ter uma análise bastante precisa. Após a resolução, pessoal, o Adam ele está bem mais tranquilo, porque a maioria das frequências naturais dessa configuração da prótese estão fora aí da região operacional esperada, né? Para que não entre em uma ressonância, por exemplo. Ok? Então ele já consegue ver todo esse tipo de visualização na tela, dentro do próprio navegador, dentro do próprio aplicativo. Para entender melhor as preocupações, pessoal, de vibração restantes, o Adam cria um cenário de vibração aleatória, no caso. Então, ele tem uma role mais avançada, que expande ali os tipos de física que podem ser abordados. Então, o que é legal é que você consegue adaptar, né, designar roles específicas para determinadas pessoas, para determinados departamentos. As roles mais avançadas utilizadas no momento exato com a pessoa correta, tá? Isso dá para fazer, é bem escalável a plataforma. Bom, os novos cenários aí, eles vão ser armazenados, tá? No mesmo projeto de simulação dos resultados anteriores. E ele pode ver aí que o desempenho dessa configuração, ela acaba sendo aí aceitável, tá bom? Agora que ele tem os estudos de frequência natural e vibração aleatória concluídos para uma configuração, ele pode facilmente refazer esse estudo e resolver configurações adicionais em outro momento. Por enquanto, ele segue em frente com a sua próxima tarefa de validação. Adam agora ele precisa entender como as diferentes configurações que eu já comentei anteriormente, elas funcionarão em diferentes ambientes, né, de carregamento dinâmico. Trocar as placas guia da prótese, mudar a resposta do joelho sobre a carga. Então, Adam ele cria um estudo de dinâmica explícita, né, que inclui uma rotação prescrita aí, e adiciona sensores para calcular o torque necessário para atingir a rotação. Adam também precisa entender o feedback de força sentido pelo usuário, para garantir conforto e desempenho no produto. As roles de simulação, pessoal, disponíveis na plataforma 3D Experience, elas permitiram a Adam validar várias configurações, reduzindo o custo de fabricação e diminuindo ou até mesmo zerando a geração de protótipos, né? Então a Biodapt desenvolveu esse projeto muito rapidamente, garantindo que o teste físico seja uma etapa rápida dentro do processo da engenharia. Então vamos falar um pouco agora sobre as simulações avançadas, pessoal. Com base nas análises anteriores, o Adam determinou que para criar a capa protetora da Biodapt teria que fazer através do processo de conformação. Como é um processo que pode se tornar caro, pois tem muitas variáveis, né? O Adam ele vai fazer o possível aí para acertar de primeira, sem a necessidade de retrabalhos. Então, usando a aba de conversas ali do 3D Swim, o Adam ele pede para a Deb que faça para ele um modelo para que ele possa analisar. Tá? Ela já está por dentro, né, do que foi solicitado e diz a ele onde encontrar o modelo. De seu aplicativo de simulação, o Adam ele pode abrir o modelo imediatamente e criar um novo estudo. Tá? Seu objetivo é descobrir o quão próximo o formato metálico resultante será do desenho original, descobrir quanto desbaste ocorrerá no material e determinar o tamanho mínimo do molde, né, para atingir o formato desejado. Então ele vai realizando ali toda a parte de configuração, tudo o que é necessário para que tenha uma análise realmente mais precisa. O Adam faz um trabalho rápido de configuração das propriedades e condições de contorno para simular a operação de manufatura. Como ele está usando um solucionador, né, dinâmico ali explícito, os contatos complexos e o comportamento do material eles são resolvidos muito rapidamente, tá? Então é um solver bastante forte, né? Como disse para vocês, tudo baseado também na tecnologia Abacus, tá? Bem forte aí no mercado. O Adam descobre que existe uma variação ali da espessura ao longo do modelo deformado, né? Através das análises visuais ou até mesmo passando o mouse em cima. Então, ali acaba solicitando para a Deb, aí, no caso, uma alteração no design. Tá? Tudo dentro da plataforma. A comunicação é feita tudo dentro da plataforma de forma instantânea. Tá? Não ocorre aqueles delay, aquelas falhas de comunicação. Então, a Deb agora ela usa o XDesign, né, que é o aplicativo de design disponibilizado 100% na nuvem.
Tá? É um software de modelagem, vamos dizer assim, na nuvem, tá? 100% na nuvem. Para fazer aí, então, a Debbie ela faz as alterações, as modificações apropriadas. De volta ao SimuliWorks, pessoal, o Adam ele atualiza o modelo e executa novamente o estudo. Os resultados mostram que ele determinou o melhor tamanho e espessura da chapa para a operação de manufatura, aí, né? No caso aí o repuxo, com um resultado mais uniforme. Tá? Legal. Então a plataforma 3D Experience, pessoal, não apenas oferece tecnologia poderosa, né, para simulações avançadas, mas também permite uma colaboração, podemos dizer, fantástica, né, vamos dizer assim, entre todos os envolvidos aí no processo de desenvolvimento. Ok? Só, se tiverem dúvidas, podem mandar perguntas, tá? Fiquem à vontade. Nossa equipe está disponível aí para responder para vocês. Pessoal, vamos então ao nosso primeiro case, né? Acho que é bem legal falar sobre case. A gente vai falar um pouco sobre plasticidade, uma análise que a gente sabe que é bastante complexa, né? Temos um grande deslocamento, onde precisamos de um poder maior do solver. Então, com as roles ali do SimuliWorks, nós podemos definir múltiplos contatos, tratados apenas por contato geral ou contato global. Malhas mistas, aí a gente fala sobre elementos tetraédricos, hexaédricos, ele é bem rico nesse sentido, tá? Alta precisão, apenas utilizando as configurações que já existem como padrão, tá? O que gera um tempo de configuração e execução muito mais rápido, não precisa ser expert, né? Utilizando as ferramentas padrões ali do SimuliWorks que já consegue fazer análises bem precisas. Pessoal, eu separei um vídeo aqui para vocês, tá? Sobre uma aplicação de uma análise plástica, ok? Então, eu vou mostrar para vocês algumas formas de configurar uma análise dentro do SimuliWorks. Então, com o app aberto, pessoal, a gente consegue aí, no caso, especificar, né, qual role eu vou usar, né? O que eu vou fazer exatamente. Eu consigo configurar a parte das malhas, né? Se é uma malha tetraédrica, uma malha hexaédrica. Eu consigo configurar aí no caso também os contatos, né? Contato global, não foge muito, se você já conhece o Simulation, né? Se você já trabalha com o Simulation, SolidWorks Simulation, é mais ou menos a mesma base, né? De configuração que a gente utiliza como condições de contorno. A gente vai colocar aí as seções, todas as especificações, né? E uma coisa bastante importante é a parte de material. Então, o SimuliWorks ele é bem rico, né? Ele tem toda a base, como eu disse para vocês, do Abacus. Então, as propriedades, os materiais disponíveis, eles são os mais diversos possíveis, tá? A gente aplica aí as rotações, se vai ter uma rotação, se vai ter um deslocamento, aonde vão ser aplicadas as forças. Tudo isso aí de uma forma bastante rápida, né? Bastante interativo também. A gente pode usar, como eu falei para vocês anteriormente, o assistente. O assistente ele é bastante válido, principalmente quem está no começo. Depois é lógico que a gente vai pegando as manhas e vai conseguindo executar as análises sozinho, né? Mas tem uma ferramenta ali que ajuda bastante a gente, tá? Bom, feito todo o processo, a gente vai colocar aí no caso a carga, né? Aplicar a força na região desejada. Como eu já disse, já tem um deslocamento, já tem uma rotação em uma determinada região da peça. Então a gente gera toda a parte de novo dos contatos globais, contatos unidos, aonde vai ter solda, aonde vai poder ter deslocamento, aonde vai uma peça talvez entrar na outra, vamos dizer assim, né? Fazer um esforço maior numa outra peça. Então essa parte de fato é uma parte bastante importante para que a gente tenha resultados precisos. Tá bom? Bom, legal. Acho que a gente já vai. Essa parte é bastante importante, tá? Que eu queria falar para vocês. Eu comentei no começo sobre créditos, né? Então a gente pode executar a análise tanto local, como a gente pode executar a análise nos servidores da DASO através de créditos. Então a gente adquire créditos, essa análise é feita muito rápido, tá? Então servidores muito potentes. Como eu disse, às vezes a gente não precisa ter um servidor muito forte, né? Uma máquina, uma workstation muito forte para fazer isso. A gente pode executar nas máquinas, né, nos servidores da própria DASO, apenas adquirindo créditos. Então essa parte aí, né, essa escalabilidade, tenho certeza que vai ser o futuro, né? A gente vê muitas ferramentas hoje que trabalham dessa forma, tá bom? Então veja o poder disso, né? A gente consegue fazer um deslocamento, saber as regiões de tensão, aonde a gente tem que talvez tomar um pouco mais de cuidado, colocar algum tipo de reforço, né, para saber o que está acontecendo realmente na nossa peça, as regiões de limite de escoamento, né? No caso aí já passou, né? A gente tem uma alteração plástica no material, tá bom? Um outro case,
com materiais não lineares, né? Aplicação em materiais como borracha, espumas, que tem grandes deformações e também grandes deslocamentos, né? Então, o pessoal aí que trabalha com borracha, que é bastante válido isso daí também, tá? Eu separei outro vídeo para mostrar para vocês, né? Então, de novo, a gente faz todas as configurações, define aí se eu quero material hiperelástico, defino as propriedades desse material, também de uma forma bastante dinâmica, aonde vão ser aplicadas as forças, e olha que legal, pessoal, a gente consegue obter aí resultados bastante precisos também, como que vai ser feita essa deformação na nossa peça, tá? No nosso produto. Coisas que a gente consegue com o SolidWorks Simulation, mas a gente tem uma força muito maior agora com o SimulWorks, tá? Então, softwares bastante poderosos, ok? Acho que é bastante legal, deixo passar bastante esse vídeo aí, porque tem cliente que trabalha com isso nesse momento deve estar até, tipo, falando, caramba, né? Pessoal, eu também separei algumas outras aplicações do SimulWorks, principalmente aí no segmento de embalagens. Então, se você trabalha com embalagens, isso aqui é muito importante. É possível realizar aí com o SimulWorks análise de blow molding, né? O famoso processo de sopro de peças plásticas, ok? Então, só para vocês terem uma ideia, tem um vídeo bem rápido, né? A gente consegue analisar a espessura necessária da pré-forma, né? Que tem uma pré-forma ali para fazer o sopro, para que após o processo a gente tenha paredes uniformes, né? Não precisa ficar na tentativa e erro, programando ali a forma, aqui vai ter que ter uma espessura maior, né? O que é um desgaste, né? Muito tryout, muito tempo perdido. Então, a gente já consegue fazer esse tipo de análise dentro do próprio SimulWorks, tá? Gosto bastante desse tipo de análise. Se você trabalha com sopro, é matador isso aí. Teste de queda de embalagem também. A gente está falando de queda de embalagem, mas poderia ser queda de outro produto também, tá? Nesse caso aí, queda de embalagem com fluido interno, tá? Então, a gente, além de ter a movimentação, né, tem a queda do produto, pessoal, a gente tem fluidos, a gente tem um líquido interno. Então, como que vai comportar a embalagem? Uma coisa é a embalagem cair vazia, outra coisa é a embalagem cair cheia, outra coisa é a embalagem cair pela metade, né, de produto interno, né? Qual vai ser o esforço que vai ser realizado nessa queda? Tá? Então, também uma análise aí que bastante poderosa dentro do SimulWorks. Toda a parte de invase do frasco, sim, a gente consegue também analisar o invase do frasco com o SimulWorks. Então, a deformação do frasco no enchimento, no pós-enchimento, dependendo da velocidade aí, parâmetros que conseguimos imputar, dependendo da densidade do produto, né, depende da densidade do material, né, do líquido que vai lá dentro, isso vai ser analisado, né, para evitar talvez bolhas internas, né, a velocidade que vai ser feito para evitar aí a bolha interna. Um exemplo, tá, gente? Então, uma análise também bastante poderosa dentro do SimulWorks. Outra, né? Mostrar mais uma, a parte de embalagem, né? Aquele plástico que envolve as garrafas PET, né? Quando a gente vai no mercado, tem aquele plástico do refrigerante, por exemplo, né? A gente consegue fazer esse tipo de análise também. São materiais plásticos termoencolhíveis, né? Então, a gente consegue saber as tensões geradas por essa temperatura que é aplicada sobre ele, né? Então, olha o nível que a gente consegue chegar. Praticamente tudo relacionado à embalagem a gente consegue analisar, tá bom? Numa queda, acho que é importante também, né, do material encolível, acho que a ideia também dele não é só organizar, mas também proteger de queda, né? O quanto esse plástico vai suportar todo o peso das garrafas, pois sabemos que após o processo de termoencolhimento, a embalagem fica muito resistente, a gente já tem, né, quem já tentou cortar essa embalagem não é tão simples de rasgar ela, né, por causa do processo em si. Então, provavelmente muito já deve ter apanhado nesse processo aí para fazer isso, tá? Bom, paletização, né? Também conseguimos fazer a paletização dos frascos. A gente consegue avaliar aí o quanto o frasco se deforma dependendo do empilhamento que é feito, quantas camadas eu consigo inserir no processo de estocagem dos produtos, né? 2, 3, 4 camadas. O limite ali, a gente às vezes tem embalagens que fala, né? Podem empilhar 4, 5. Como que é feito isso? Será que é só teste prático? Pode ser também, mas para que fazer teste prático se a gente consegue ter o software para isso e não ficar na tentativa e erro, né? Esperar dar algum tipo de problema, algum acidente, por exemplo, sendo que a gente consegue fazer isso tudo dentro de um software, ok?
Pessoal, chegamos aí na parte de conclusão, né? Eu falei para vocês que não ia tomar muito tempo de vocês. Acho que a ideia é mostrar a ferramenta, mostrar o poder da ferramenta. A gente pode ir evoluindo isso com o tempo com vocês, tá? Existem muitas aplicações, né? Em resumo, a gente pode dizer aí que a plataforma 3D Experience ela auxilia as empresas em todo o processo de desenvolvimento de produtos. É uma plataforma de colaboração, ela integra os departamentos, tá, gente? Então, com relação ao SimuliWorks, é uma ferramenta extremamente poderosa, baseada na tecnologia Abacus, né? Vocês já devem ter ouvido falar, quem trabalha com simulação com certeza ouviu falar no Abacus. Ele tem uma implantação praticamente instantânea, gente. É extremamente simples, a aplicação do software é simples, né? Então é uma forma de usar aí bastante rápida, como todos os produtos da Dassault, como o SolidWorks, por exemplo, né? Que você já conhece. Falando em segurança, isso é um questionamento muito comum dos nossos clientes, tá? Como eu vou deixar, por exemplo, pessoal, meus arquivos na nuvem? Isso é seguro? A resposta é sim, pessoal. A plataforma ela segue todos os padrões de segurança internacional. Isso está em contrato, então vocês podem confiar, tá? Então vocês podem colocar os arquivos como hoje vocês colocam no Google Drive, hoje vocês colocam no Dropbox, no OneDrive. A plataforma também segue os mesmos padrões internacionais, ok? Pessoal, chegamos ao final aí da nossa apresentação. Como eu disse no começo, essa live ela está sendo, né, gravada. A gente vai disponibilizar ela no nosso canal do YouTube. Então, se vocês tiverem mais dúvidas, pessoal, não hesitem em nos contatar. Podem enviar e-mail para o suporte, né, nossa equipe de suporte, no suporte@cadworks.com.br, que está na tela. Acessem o nosso site, lá vocês também terão mais informações sobre a plataforma. Tem a página de produtos, lá dentro vai ter a plataforma 3D Experience e lá dentro vai ter muito material para vocês estudarem, evoluírem mais nesse assunto que com certeza é a tendência, tá, pessoal? Trabalhar na nuvem, trabalhar no browser, que facilita muito em qualquer dispositivo, em qualquer lugar, em qualquer momento, sem necessidade de implantação de TI, né, investimentos altos do TI, de workstation, enfim, tá? Eu agradeço muito, muito mesmo a presença de vocês. Como eu disse, o tempo é bastante escasso para nós, né, para todos vocês. Então eu agradeço a presença de todos. Até uma próxima, pessoal. Um abração.